Seja bem-vindo a mais um bate-papo de comportamento e consciência com Gabriel Lopes e Tamires Cortá. Estamos no episódio 15. Hoje vamos falar de dica de comportamento ativo, físico e emocional, físico e mental, físico e espiritual. Qualquer um desses nomes aí. Então vamos entrando, pessoal. Quem já foi entrando, lembra de mandar o aviãozinho para a galera. Mônica e Físio Jô Barbosa. Mônica, você e a Jô conseguiram entrar juntas. Mônica, você está encontrando aí, ó, pessoas no mesmo nível que você, mesmo nível de disciplina aí na live. Que legal, gente. A gente fica muito feliz. Ué, tá sem som? E aí, Mônica, tá me ouvindo? Jô. A Jô tá ouvindo, ó, porque ela falou né? Então acho que ela tá ouvindo. Eusiane, Jô, dá um feedback pra gente se é só a Mônica que tá sem som ou se tá todo mundo sem som. Tem alguém me ouvindo? Deem um retorno aí, fazendo favor. Vou cantar para vocês saberem se eu estou me ouvindo. Mônica ainda não tá me ouvindo. Cris, você tá me ouvindo? Gabriel, você que chegou agora, tá me ouvindo? Aí, ó, pra Jô tá tudo certo, Mônica. Mônica, às vezes isso dá. Ah, Gabriel também. Às vezes dá esse problema, ou é a sua internet ou é seu Instagram. Sai e entra de novo. Quando eu vou fazer live cedinho, às vezes isso acontece também. Quando eu vou fazer meditação, desculpa, com o Tadashi, às vezes isso acontece também. Aí, muito bem. Deixa eu colocar o nosso título aqui e eu já chamo o Gabriel. Peraí, gente. Dicas de comportamento ativo, físico e mental. O Instagram, ele dá esse bug mesmo, Mônica. Tem que sair e entrar de novo. Olha, hoje fixou o comentário, porque esses dias não tava querendo fixar, não. Gabriel, você não tá aparecendo pra mim pra gente fazer a transmissão ao vivo. Será que o Gabriel caiu? Acho que o Gabriel caiu. Vamos esperar ele voltar, gente. Aí, apareceu de novo. Vamos lá, vamos lá. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo. E com você? Deixa eu chegar mais Tudo pra trás jóia. aqui, senão fica cortando minha cabeça. E a minha, como é que será que tá cortada aí? Não, não, tá bom. Tá bom. Gente, avisa pra gente se tiver cortando a cabeça pra vocês, porque dependendo da configuração do celular, ele aproxima assim e corta um pouco, que avisa pra gente que às vezes não aparece pra gente. E aí, Gabriel, bom dia, tudo bem? Gente, eu fui confirmar com o Gabriel se ele estaria presente hoje. A última visualização do WhatsApp dele foi 3h57 da manhã. Eu falei, rapaz, será que a filha dele passou mal? Será que ele vai estar presente? Você acordou 3h57 e não deitou mais? Meu despertador tá para 3h44 todos os dias, mas hoje eu confesso que fui assistir a live e assisti mais ou menos. Uma live mais ou menos. Meio lá, meio cá. É do curso do Pablo? É essa mesmo. Vou precisar Gente, revê-la mais tarde. Gabriel faz um curso que as lives são 4 horas da manhã pra gente, porque é 5 do horário de Brasília, né, Gabriel? Exatamente. Mas foi bom porque eu tenho, no meu jeito de ser, eu preciso dos momentos sozinho. Eu preciso de momentos que eu fico também só eu comigo mesmo, né? É o momento de Uhum. fazer as leituras, apesar de que a leitura tem falhado,
mas é o momento de fazer as orações, as meditações, o exercício. E eu prefiro começar o dia assim, porque se deixa para depois, dificilmente fica. A atividade física até que ela tá indo, porque são 20 minutinhos que eu tô fazendo, e mesmo que fizesse fosse na hora do almoço, eu peguei como uma prioridade, vou lá e faço. Mas às vezes a leitura, que também é importante, às vezes acaba falhando. Mas fazer de manhã, onde que o momento, a única desculpa é a cama, é o melhor momento para mim para fazer. E depois que a gente Muito vence a bem. cama, a gente já venceu, né? Nossa, é verdade, gente. E enquanto a gente vai fazendo a introdução aqui do tema de hoje, eu preciso que vocês peguem, para quem não está fazendo exercício na hora, porque a gente sabe que tem algumas pessoas que treinam nesse mesmo horário, para quem está acompanhando aí sem fazer exercício, pegue um papel e uma caneta para a gente fazer aí as tarefinhas hoje de dicas de comportamento ativo físico e mental, para vocês saberem diferenciar um do outro e ter mais palpavelmente o que, que vocês vão fazer. E uma outra coisa, enquanto a gente vai falando aqui, queria que quem estivesse assistindo aqui agora, ao vivo, colocasse nos comentários quem que está acompanhando essa, esse bate-papo de comportamento e consciência há mais tempo, para a gente saber o que, que vocês estão entendendo aí do processo, quem está acompanhando certinho, o que está achando, coloca aí nos comentários para a gente saber. E para quem não sabe, essas lives das 7 horas da manhã de Brasília já estão acontecendo há um tempo, então estamos no episódio 15 agora. Tem bastante para trás, voltem, deem uma olhada que tem bastante coisa. Tá bem interessante. E, Gabriel, essa sua rotina de acordar antes das 4 da manhã para cuidar de você, foi sempre assim ou não? Quando você começou a fazer isso, ou entendeu a necessidade desses momentos sozinhos, como que foi? Porque aí a gente vai explicar essa questão do que é esse comportamento ativo, gente, que ele não é só você fazer exercício físico. Esse não foi sempre assim. Já tive por muito tempo o de acordar às 5, né? Quando estava no mesmo horário, no mesmo fuso das lives ou das aulas, etc e tal. Mas quando eu mudei para aqui para Cuiabá, voltei para Cuiabá, então nós voltamos uma hora, né? A gente está fora do Brasil. Fala que aqui a gente, lá na Argentina, estava mais perto do Brasil do que aqui, né? E nesse sentido eu tive muita dificuldade também, por várias e várias vezes eu farei nos encontros, porque eu já sabendo desse desafio, eu tenho outras pessoas que a gente combinou de fazer isso junto. E aí eu tenho um compromisso e um comprometimento com outras pessoas além de mim mesmo. Porque o compromisso conosco mesmo a gente falha muito, muito ainda. Então, uma das melhores formas de a gente conseguir fazer algo que é mais desafiador para a gente se comprometer com mais pessoas. E quando tem mais pessoas em direção, na mesma direção que você, não necessariamente no mesmo caminho, mas na mesma direção, é mais fácil, porque aí se junta a energia, não só a sua, como de outras pessoas, que um ajuda a compensar um pouco a energia do outro. Então tem dias ainda que falha, tem dias que eu escolho descansar um pouco mais, mas de uma forma geral eu tenho acordado um pouquinho antes das 4 da manhã para fazer as meditações, fazer reflexões. Nem todos os dias eu consigo fazer tudo que eu preciso, porque às vezes a minha meditação ela vai longe, às vezes a imaginação vai longe. Exatamente. Acordar cedo no primeiro momento é horrível. Tem dia que eu me arrasto nos 15, 20 primeiros minutos. Mas depois é incrível. É muito melhor do que eu tivesse dormido uma hora a mais. Então aquilo que quando eu faço e realizo, a sensação, o prazer de ter feito algo por mim, que é importante logo no começo do dia, vale muito mais do que uma hora a mais de sono ou uma hora e meia a mais de sono. E uma coisa que o Pablo brinca, né, é você criar o seu próprio mês.
Se você acorda uma hora mais cedo, todos os dias, você, né, cria o mês do Gabriel, com essa quantidade de horas e horas produtivas, né? Geralmente, assim, vamos dizer, fazendo coisas que são produtivas, coisas que você escolheu fazer. Não lembro quantas horas tem dentro do mês, mas acordar todos os dias uma hora mais cedo, você ganha um mês a mais no seu ano. Gente, e o Gabriel falou uma questão aí que acordar mais cedo, quando você consegue vencer a cama, você já pa- passou um grande passo, né? Superou uma grande questão aí. E tem o livro Milagre da Manhã, para quem ainda não leu, e para quem tem dificuldade, não de acordar cedo, tá, gente? Para quem tem dificuldade de colocar na sua rotina aquilo que é importante para você, fazer um comportamento ativo, ter um comportamento ativo para as coisas que são importantes para você, geralmente você só consegue fazer aquilo que te demandam, alguém fala que você tem que fazer, e dificilmente você faz aquilo que você gostaria. Eu sugiro que leiam esse livro Milagre da Manhã, do Eckhart Tolle? Não, Eckhart Tolle é Poder da Agora. Esqueci o nome do autor do livro Milagre da Manhã. Mas tá, procurem lá no Google Milagre da Manhã, porque ele passa uma metodologia prática de como você superar a cama. E eu achei fantástica a metodologia que ele colocou, porque não leva em conta apenas o momento da manhã. Leva em conta o momento anterior da noite, de você se preparar para o dia seguinte. Então, tem uma questão de você falar para você que você vai dormir a quantidade de horas suficientes para você descansar, independente de quantidade de horas que é. Mas quando a gente já vai dormir pensando assim, nossa, só vou dormir tantas horas. Ai, não vou conseguir acordar amanhã. Ai, que eu não sei o que, tô cansado. A gente já tem mais dificuldade mesmo de acordar no dia seguinte, mas tem umas outras tarefinhas que eu achei super legal, que é você deixar o celular longe da cama, e assim que o despertador tocar, por mais que esteja doendo o sono, vai no banheiro, joga uma água no rosto, escova escova o dente, bebe um copo de água. Aí tem um passo a passo que você vai seguindo que realmente quando você faz, gente, é muito difícil você não despertar. Mas se assim que o despertador. Agora, toda vez que eu falo a palavra despertador, eu lembro da história do Hum. despertador. Toda vez que o despertador tocar, se você não fizer esse passo a passo, a chance de você ficar no sono ou na cama, não se despertar, é muito grande, porque o processo de despertar, ele é um processo. Você vai despertando aos poucos. Por isso, a tal da orientação das pessoas, que quando você tem alguma coisa para fazer, você tem que acordar pelo menos um tempo antes aí para você estar ativo, atento naquela atividade que você vai fazer, porque aí você vai despertando aos poucos. Então, eu sugiro esse livro aí, Milagre da Manhã, para quem tem dificuldade de colocar essas coisas no dia a dia, porque para ele, você vai ver lá na história, que foi com um objetivo de incluir o exercício físico e outras coisas que ele passa a rotina. É isso mesmo, o livro Milagre da Manhã. Ele passa a rotina dele de outras coisas, além do exercício, a escrita, palavras de afirmação, oração, meditação, para você já incluir ali. E, Gabriel, sobre esse contexto, que aí vai entrar aqui na parte do comportamento ativo, eu até queria saber sua opinião sobre isso e como que foi também para você aderir ao acordar cedo. Porque a gente está numa onda, né, de falar da necessidade de acordar cedo, e a gente sabe, gente, que cada corpo é um corpo e cada um vai se adaptar a uma rotina diferente das pessoas. Então, o acordar cedo, na minha visão, ele não é para todo mundo nessa fase, né, em determinado momento da vida. Mas uma coisa que eu aprendi a fazer, gente, é a olhar
grandes pessoas que já passaram na nossa sociedade. Aí o que é grande para você, você que vai determinar, tá? Se é grande financeiramente, se é grande religiosamente, se é grande em algum trabalho voluntário, você que vai olhar para o que você acha de pessoas grandes aí. Mas pessoas conhecidas que a gente já acompanhou aí na sociedade, é unânime na fala delas a questão do acordar cedo. Então eu fico pensando assim, né? Tá, se é unânime na fala dessas pessoas o acordar cedo, deve ter alguma coisa de útil nesse negócio. Por mais que eu não me adapte agora no acordar cedo, deve ser por algum motivo bom. Então, quando as pessoas falam assim que tem que acordar cedo para ter bons resultados na vida, na verdade, eu não acho que tem que, porque cada corpo é um corpo e cada pessoa tem um objetivo. Mas, ao mesmo tempo, eu deixo essa reflexão para quem um dia quer ter bons resultados aí de qualidade de vida, de se sentir em paz com as coisas que a gente faz. Porque o nosso corpo ele segue leis da natureza, e uma das leis é o sistema autônomo que garante a nossa sobrevivência do sistema simpático e parasimpático. Por questões de sobrevivência, eu posso alterar esse sistema minimamente, eu não consigo alterar ele por completo, mas se eu preciso trabalhar de madrugada, eu vou conseguir trabalhar de madrugada. Se eu preciso acordar muito cedo, eu vou acordar muito cedo. Preciso. Eu consigo alterar isso. Mas, em linhas gerais, nos estudos dos ciclos circadianos, a gente vai ter aumento do sistema simpático ali por volta das 4:30 da manhã, que é o sistema que nos dá atividade, e um aumento do sistema parasimpático ali por volta das 4:30 da tarde, que é o que vai começar a nos desacelerar, a aumentar o processo de regeneração do nosso corpo, e a gente precisa estar mais quietinho para esse processo de regeneração acordar bem, que é, por exemplo, quando a gente dorme. Então, quando a gente está em coma, quando a gente está no hospital, por mais que a gente não tenha esse contato com o dia e noite, nosso corpo vai fazer esse automatismo do sistema circadiano, do ciclo circadiano. Então, eu imagino, aí aqui é uma hipótese, eu não li estudos sobre isso, eu imagino que essa fala de grandes pessoas aí que já passaram no nosso planeta, é bonitinho o passarinho, chegou aqui pertinho, já passaram pelo nosso planeta, seja unânime por conta disso. Porque a gente tem ciclos no nosso corpo que seguem a natureza, e se eu for a favor desses ciclos, vai ser melhor os resultados do que se eu for contra. Mas também não quer dizer que de uma hora para outra, se eu começar a acordar 4:30, 5 horas da manhã, minha vida vai melhorar. Se isso não for verdadeiro para você, e se a sua rotina for muito difícil de incluir isso, você vai ter mais problema do que solução. Queria saber a sua opinião sobre isso, Gabriel. Tem vários pontos aí dentro dessa fala sua, né? Eu conheço pessoas que são muito produtivas e que começam um dia mais tarde, mas ao mesmo tempo, uma outra grande quantidade também começa mais cedo. Depende, não é o acordar cedo que vai fazer a sua vida mudar, que vai fazer a sua vida ser produtiva, é o que você faz desde o momento que você acorda. O porquê do acordar mais cedo? É um momento que tá tudo em silêncio, é um momento que você tem um tempo mais tranquilo, a vibração, né, vamos assim dizer, energética do mundo, naquele momento tá quase todo mundo dormindo. Então é um momento que as coisas estão mais favoráveis para quem quer Tá meditar, tranquilo. orar, Tá. e é algo que depende completamente do que você faz. E ter uma razão, um propósito de fazer isso é essencial, porque acordar por acordar também não vai te trazer benefício nenhum. Então eu tenho uma razão pelo qual acordar cedo. Se não fosse isso, dificilmente eu acordaria. E mesmo eu tendo essa razão, já foi muito difícil trazer isso para a rotina. Então eu coloquei várias e várias vezes o despertador na sala e aí não tinha jeito de não vir buscá-lo.
Pô, esse entendeu? da sala Começava a você ganhou, tocar. hein, cara? Esse daí eu nunca tinha ouvido ainda, de colocar o despertador na sala. Pus na sala. E aí começou a tocar, e para não acordar outras pessoas, né? Eu vinha para colocá-lo. E o nosso cérebro, ele é preguiçoso, ele quer economizar energia, então ele não vai te ajudar. E ele fica várias e várias vezes, não, não faz, descansa mais um pouquinho, mais isso, mais aquilo, e ele não vai te ajudar. A sua mente, ela não vai te ajudar. Então é preciso a gente vencer isso também. E a mesma mente que fala que você não vai conseguir sair da cama é a mesma que fala que você não vai conseguir vencer seus propósitos, seus desafios. Então, vencer isso todos os dias é uma forma de você vencer, de se tornar cada vez mais forte para ir vencendo essa também. Quando você tiver outros propósitos, outros objetivos. E sobre a questão dos ciclos, eu entendo que cada corpo é um corpo. E existem pessoas que funcionam um pouco melhor mais à noite, outras, mas o corpo, nosso corpo, ele é perfeito e ele se adapta. Ele se adapta. Então, se a pessoa ela tiver uma razão, um propósito, ela vai se adaptar a acordar mais É, cedo. Mas é e um às vezes é uma processo. questão de sobrevivência também. Eu só arrumei emprego à noite e esse emprego é o que paga minhas contas. Cara, você vai se adaptar e você vai trabalhar e é isso. Vai se Mas adaptar, tudo lembrando que tranquilamente. é um processo, né? O se É, adaptar é um processo. sim. Então a gente precisa se adaptar. Eu estou me adaptando a uma hora a menos aqui. Várias vezes confundo, né? Eu morei aqui por 6 anos antes de mudar para a Argentina e quando eu voltei agora, várias vezes eu confundo o horário. Esqueço, né, que eu preciso trabalhar com o horário de Brasília, muitas das vezes, ligar para muitos clientes que estão fora. E isso às vezes gera uma confusão. Quando eu vejo é 4 horas da tarde aqui, eu falo, ixi, já é 5 lá, então não dá. Então é um processo de adaptação. Tudo na vida é adaptação e a gente pode se adaptar. O seu corpo ele é capaz disso. Só que você tem que querer. E não é querer Sim. por querer. Aquele, eu quero emagrecer. Vamos ali comer um rodízio de pizza? Vamos. Você quer emagrecer mesmo? É preciso abrir mão de algumas coisas. E as pessoas elas não estão dispostas a muitas vezes abrir a mão de algumas das coisas para conquistar aquilo que ela quer. Aquela famosa frase, né? Todo mundo quer morrer, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. É exatamente isso. Né? Não tinha escutado essa daí ainda, não. Isso é Não. novo pra mim. E, gente, eu tô com alguma coisa no meu olho desde ontem, como se eu estivesse vendo alguma coisa embaçada, mas ainda não achei o que é. Gabriel, eu vou dar a definição aqui de comportamento físico e mental, mas eu queria que depois você voltasse na questão do silêncio, que eu acho que é bem importante para a gente colocar em prática um dos nossos comportamentos, e um deles, na verdade, os dois, né? Mas um pouquinho mais o nosso comportamento mental, comportamentativo mental. Então, gente, quem tá aí com a caneta, com o papel, primeiro ponto que vocês precisam deixar bem entendido. Isso é uma divisão didática, tá? Não é que no dia a dia isso se separa tão bem assim. A gente está o tempo todo utilizando mente, corpo, mas é só para vocês entenderem que às vezes a gente está fazendo alguma coisa que aparentemente o nosso corpo está parado, mas não quer dizer que nós não estamos em comportamento ativo. O Gabriel é sempre calmo assim, gente. Me perguntam isso também. Ele é sempre calmo assim. Por fora, sim. É isso que eu ia falar. É, aparentemente sim, mas ele tem internamente também as questões difíceis dele e todos nós temos, né, Gabriel? Gente, então anotem aí no papel de vocês. Comportamento ativo, como se fosse um item maior. E aí, dentro desse comportamento ativo, a gente pode didaticamente dividir o nosso comportamento ativo em físico e mental. E a gente tem que o tempo todo estimular esse comportamento ativo, seja com movimento físico, seja com movimento mental. Por quê? Por que que eu tenho que estimular isso? Porque tudo na natureza está em movimento. Quando a gente começou a evoluir com as tecnologias, pode ser que no meio do caminho ali a gente acreditou que ter carro, ter celular, ter controle remoto seria bom para a gente
ficar paradinho e descansar, mas hoje a gente entende que isso não é tão bom assim para o nosso corpo. Então a gente tem que ver as tecnologias como auxiliares da nossa rotina, para que as coisas fiquem cada vez mais práticas, mas para a gente se manter em movimento de outras formas, e não para a gente ficar parado. E aqui eu trago a explicação das partículas subatômicas, que eu já falei em algumas lives, mas vou relembrar. O que a ciência hoje já consegue comprovar? Lembra quando a gente estava no ensino médio, que a gente estudou qual que é a menor partícula da matéria? O átomo. Aí, em torno do átomo, tinha aquele campo lá, das partículas que ficavam rodando, os elétrons e tudo mais. Hoje já se sabe das partículas subatômicas. Então, você quebra o átomo ainda. Antes eles conseguiam quebrar só até o átomo, agora eles já conseguem quebrar além do átomo. E quando eles estão quebrando essas partículas, o que eles encontram dentro dessas partículas? Energia. E essas partículas estão em constante vibração. Então, se você estudar física, uma pessoa que vai para a faculdade de física vai estudar que esses objetos que a gente vê parado, a parede, o móvel, o violão, eles estão aparentemente parados. A gente vê eles, o que bate no nosso olho, né, através da luz, porque se não tiver luz a gente não vê. O que a gente vê está aparentemente parado, mas está em movimento. Então, todas as partículas estão em movimento. Seja do nosso corpo, seja da matéria, de qualquer coisa. Tudo está em movimento. Então, é uma lei da natureza a gente se manter em movimento. Quando a gente sai disso, só sai por dois motivos principais. Aí isso a gente traz da nova medicina germânica. Pelo menos eu aprendi lá, mas eu imagino que deve ter em outras práticas orientais. A ausência de movimento é morte. A gente só fica com a ausência de movimento total quando a gente morre. Puf, acabou. E a gente tem o não movimento por sobrevivência. Então, quando a gente está lá na natureza e a gente precisa parar por algum motivo, opa, chegou um leão. Eu não sei se eu corro do leão ou se eu luto com o leão. Opa, chegou meu chefe e eu estava fazendo coisa errada. Eu não sei se eu me explico para o meu chefe ou se eu me escondo do meu chefe para ele não ver que eu estava fazendo coisa errada. Tipo assim, aquela fração de segundos que a gente fica com não movimento. E quando a gente mantém o não movimento por mais tempo, eu estou em um conflito ativado por mais tempo. Ah, por que eu não faço exercício físico? Não é uma simples preguiça. Você está em algum conflito que o seu cérebro, como o Gabriel falou, é um bom gestor de energia. Ele está entendendo que você precisa gastar energia com outras coisas que não seja o exercício físico para a sua sobrevivência. Então, a gente está em constante movimento. Por isso, a gente precisa entender o nosso comportamento ativo, seja ele físico, seja ele mental. E o Jonas Mazetti, que é um brasileiro que estudou os Vedas, ele é um mestre em Vedanta. Vocês podem procurar vídeos no YouTube, que tem muito conteúdo dele, muito bom, no Facebook também. Ele fala que quando a gente está numa prática de movimento, a gente tem que ter mais capacidade mental para sustentar essa prática. Ou seja, eu estou fazendo uma prática de yoga, eu estou fazendo uma corrida, eu estou fazendo um exercício, a gente para antes de acabar quando a gente não tem preparo mental para dar continuidade naquela atividade. E quando a gente está numa atividade que exige bastante da nossa mente, se a gente desiste dessa atividade no meio do caminho, é porque a gente não tem preparo físico. Eu nunca tinha parado para pensar por esse lado. Quando eu estou numa atividade de movimento, eu preciso de um preparo mental. Quando eu estou numa atividade mental, eu preciso de um preparo físico para me sustentar naquela atividade. Então, a gente está sempre com as duas juntas. Mas para a gente colocar isso em prática no nosso dia a dia, é importante a gente visualizar o que são essas atividades, esses comportamentos ativos físicos e mentais. E um dos comportamentos mentais que a gente tem para fazer é, por exemplo, a meditação. E aí eu queria que o Gabriel falasse um pouco do que ele citou agorinha e como que é a prática de meditação para ele, ou qualquer prática de observação, né, gente? Porque
A meditação, ainda para muitas pessoas, é utilizada a prática da observação, mas a gente sabe que quando a gente faz uma meditação como os Vedas, por exemplo, como os orientais fazem, Jonas Mazet explica isso, a gente consegue acessar o nosso inconsciente ou subconsciente. Aí a gente passa pela prática da observação primeiro para depois acessar esse inconsciente e o subconsciente. São raríssimas as pessoas que fazem essa prática tão profunda da meditação, mas a meditação seria levar para isso. E aí a gente precisa de um silêncio que não é só o silêncio externo, é o silêncio interno. E aí eu queria que o Gabriel falasse um pouquinho sobre isso, porque às vezes a gente não para observar a necessidade desse silêncio. E aí ele pode começar por um silêncio externo para você conseguir fazer um silêncio interno. Tem pessoas que conseguem fazer um silêncio interno sem o silêncio externo, mas é bem mais difícil, né, Gabriel? Como que você vê isso e como que é essa prática para você também? Antes, deixa eu só, sobre o que você falou do corpo e da mente, Aham. o Sérgio Bertolucci, que é os vídeos que eu tenho feito de 20 minutos mais ou menos por dia, ele fala que um corpo fraco não sustenta uma mente forte, e uma mente forte não sustenta um corpo fraco. Exactly. Então é a mesma coisa que você falou e é fato, né? Se o corpo ele não acompanha a mente, a gente não consegue fazer muitas coisas, vai faltar energia para poder fazer algumas coisas. E com relação à meditação, eu sou dos que tem uma certa dificuldade de silenciar a mente. Então minha mente ela é muito acelerada, por isso que até que muitas vezes eu não consigo concluir tudo dentro do horário que eu separo, porque às vezes eu começo a pensar e visualizar algumas coisas e a minha mente vai e dá uma volta ao mundo assim em segundos, e quando eu vejo os 10 minutinhos que eu tinha separado para fazer um exercício viram meia hora, 40 minutos, e eu falo assim, para onde que foi o tempo? E a gente precisa chegar dessa, né, de que a meditação é ficar em silêncio totalmente. Não, meditação ela está muito ligada com a gente também trazer de volta, né, a gente voltar para o ponto e se observar. O meditar está muito conectado para mim, a gente voltar para o nosso corpo. Então, o nosso corpo é um baita de um carro, de um veículo, que o volante dele nunca está vazio. Então, se você ativamente não vai para o volante, alguém vai vir. E aí a sua mente, e aí eu trabalho com inteligência positiva, e a gente fala sobre os sabotadores, né? São 10 sabotadores que são comportamentos, hábitos automáticos, formas de agir e sentir automáticas diante das situações. Então, e eles adoram estar no volante. E eles estão muito conectados com a sobrevivência. Então, se é para sobreviver, eles se justificam. E aí é a ideia de que não precisa economizar energia, não vai lá, conversa com aquela pessoa não, porque senão ela não vai gostar mais de você, e aí você vai ofender a pessoa, ou não diga não, ajuda sempre, ou se não, deixa eu me proteger disso ou daquilo. Só que tudo em excesso. Tudo que é em excesso faz mal, atrapalha. Então é importante essa prática de se observar e de ver, porque se você está conseguindo parar e observar um pensamento que teoricamente não é eu que pensei isso, se você consegue observar isso, então existe algo além de você. E se você desenvolve Exatamente. essa capacidade sua de observar, você vai ver que quem está falando que não vai dar certo, que não vai ser isso, às vezes não é você, é algo além de você, mas é bem mais complexo, não é? Do que a gente tocar aqui não seria tema de uma live, para a gente falar aqui em poucos minutos. Então é preciso desenvolver essa questão de observar e de voltar para dentro de si, porque senão a gente vai para a vida de gado, povo marcado, povo feliz, vai seguindo o fluxo que a vida oferece para a gente, que nem sempre é o fluxo que você quer seguir, que o seu ser essencial quer seguir.
Sim. E uma outra prática de comportamento ativo mental é a leitura, né? Aqui, você já acabou o Poder do Agora? Eu não acabei ainda não. Mas você já tinha lido, né, Gabriel? Você estava lendo Eu de novo ou acabei não? ele e estava lendo de novo, assim, com um atraso, né? Só que agora, como tem outros livros, ele tá pausadinho ali, mas Stand-by. vez ou outra eu vou com ele, é. Mas Então, ele é um para ler constantemente. porque a Mulher de Lua falou aqui, né, que tem a mente acelerada também. De acordo com a visão do Eckhart Tolle, gente, do livro Poder do Agora, que é outro que a gente super indica também, isso é um patamar que a humanidade está passando evolutivamente, que é a gente se identificar com a nossa mente. Daqui a pouco ele acredita que isso não vai ser necessário. A gente vai conseguir estar acima da nossa mente de uma forma consciente e observadora. Mas na visão dele já passou da hora, a gente precisa alterar esse esquema por uma questão de sobrevivência também, porque a gente está adoecendo a partir do momento que a gente começou a se identificar com a nossa mente. E o que seria esse identificar com a nossa mente? Aí eu sugiro aqui a prática de comportamento ativo da leitura, neste livro do Eckhart Tolle, do Poder do Agora, é você se identificar com os seus pensamentos. Então, como que eu me identifico com os meus pensamentos? Gente, o nosso processo de aprendizado, ele acontece através de estímulos, tudo que eu vejo, escuto, sinto, percebo, a nossa percepção vai formando memórias. E os nossos pensamentos, ele tem relação com tudo que a gente já viveu. Então, quando alguém te incomoda, não é que aquela pessoa está te incomodando. O que dela ativou dentro de você, ativou uma memória, aquela memória é o que está te incomodando. É como você percebe aquela situação. E aí ele sugere que a gente comece a observar essas falas, observar os pensamentos sem julgar, a princípio, sem pensar em cima do pensar, para que você comece a abrir espaços mentais, e aí a meditação é um treino disso. Porque você fazer isso no meio de barulhos, e quando a gente fala barulhos aqui, é a família que está junto, você está no meio do trabalho, e quando tem barulho, gente, é um estímulo sensorial. O barulho, ele tem capacidade de ativar a sua memória também. Tanto que você escuta uma música, você tem resposta emotiva. Você lembra de situações da sua vida. Aí o acordar cedo, ele tem um benefício por esse motivo, que é o que o Gabriel estava falando, o silêncio. Você consegue, no silêncio, estar mais presente em você, porque tem menos estímulos externos para te desconcentrarem. É um treino que a gente vai fazendo do observar no silêncio, para que quando eu estiver no dia a dia, no barulho, a gente consiga observar também. Mas vou contar aqui para vocês, é um treino, que eu não sei se o Gabriel já tem essa capacidade, mas eu não tenho ainda, de observar, mas eu posso contar para vocês que eu consegui isso numa prática física. E aqui a gente entra num exemplo de um comportamento físico. E Gabriel, vai pensando se isso já aconteceu com você também, para você contar uma história pra gente. Esses dias, depois que eu comecei a ler, eu escuto o livro Poder da Agora, através dos livros mágicos, com a Débora Espadoto. Aí depois que eu já tinha entendido um pouquinho essa ideia do Eckhart Tolle, porque eu fico ouvindo o áudio e volto, porque eu acho o conteúdo do Eckhart Tolle muito profundo. Eu tenho que ler aquele trecho, ouvir aquele trecho assim umas 5 vezes para eu poder aprofundar ele em mim. Aí na hora que aquilo já tinha ficado um pouco mais assim entendido, absorvido, eu atualmente tenho observado mais os meus pensamentos, e quando eu já vou com um julgamento em cima de uma situação, eu já fico assim, Tamires, você não é o seu pensamento. Tudo bem que eu tô colocando uma fala em cima de uma fala, mas tá sendo o meu método agora, Tamires, você não é o seu pensamento. Silencia, observa o que seu pensamento está te dizendo. E aí teve um dia que eu estava fazendo exercício, e eu já estava com as minhas coisas minimamente organizadas, e eu percebi que a minha mente é muito barulhenta para ter que fazer coisas para as pessoas verem. Incrível!
como eu preciso que as pessoas vejam o que eu estou fazendo. E aí eu estava treinando e naquele momento eu já tinha feito stories, eu já tinha feito o que era de necessário para o meu trabalho aqui para as redes sociais. Já tinha outras coisas minhas que estavam organizadas. Eu poderia só treinar, só fazer exercício físico. Mas eu percebi que enquanto eu estava fazendo exercício físico, o tempo todo vinha vozes na minha cabeça de que eu podia gravar um vídeo tal, de que eu podia aproveitar um momento para fazer não sei o quê, de que eu podia aproveitar para fazer. Sempre assim, aproveitar. Não, aproveite, você já está fazendo, aproveita, precisa que aproveite. Ao invés de eu só estar ali presente no exercício físico. E eu fui fazendo essa prática de apenas observar essas vozes, observar, e eu consegui, numa fração de segundos, que é o que ele cita no livro, abrir esse espaço mental de não pensar em mais nada além do que aquilo do exercício ali que eu estava vivendo. E, gente, é incrível mesmo como nos dá uma sensação de paz a gente estar presente, e não é algo simples de fazer, estar presente no presente. A gente geralmente está presente com a cabeça ou em memórias do que a gente já viveu, ou com a ansiedade de coisas que podem vir, porque nós, seres humanos, temos essa capacidade de imaginar, diferente dos animais. É muito bom essa sensação de estar em paz, porque você conseguiu estar presente no presente. E essa técnica do Eckhart Tolle, pelo menos para mim, tem funcionado, de você observar para você começar a abrir espaços mentais. Você já conseguiu viver isso também, Gabriel? Em alguns momentos, sim. E você falando sobre é muito complexo no sentido de é tanta coisa que não dá para tirar, né? Porque eu fui fazendo um resumo do livro. E aí, por causa do tamanho da letra, o meu resumo ele tá quase do tamanho do livro já, né? Então, o resumo já está do tamanho do livro. E eu quero só voltar um pouquinho ali atrás que você falou assim, né? O Eckhart Tolle falou que a gente precisa, por questão de sobrevivência também, mudar essa forma de pensar. E aí é só atentar aqui porque que é sobreviver como para um animal. Sobreviver é, né, se manter aqui. Agora, essa segunda fase é o sobreviver como humanidade. Isso. Ontem estava o Fantástico ligado aqui, eu não fico assistindo mais, mas estava no mesmo lugar e aí viu que 1 milhão de espécies estão ameaçadas. E o novo meteorito é o ser humano. Eu lembro de ver uma imagem de 1800 ou 1900, não sei, que colocaram um zoológico em Nova York, o pior animal, o mais perigoso de todos, e aí dentro da jaula tinha um espelho para a gente olhar. Então o ser humano, Nossa, arrepiei. exatamente. Eu acho que isso tinha que ter em todos os zoológicos, tinha que ter uma dessa, para a gente olhar qual que é o ser mais perigoso que tem aqui. E a gente precisa, para sobreviver como humanidade, parar de querer só sobreviver como indivíduo. Quando a gente quer sobreviver como indivíduo, eu vivo na escassez, as coisas estão acabando, vai entrar em lockdown, eu vou lá e faço um estoque por um mês, sendo que é uma semana só que cada um vai precisar ficar em casa, e a gente não pensa no outro. Então é preciso a gente passar para um próximo nível de consciência, e para isso é essencial fazer essa prática de observância. E os sabotadores, eles são essa forma automática de pensar e tal. E quando eu entro para racionalizar e ficar contestando, eu estou entrando num processo de sabotagem também. Que eu vou contestar, não, esse pensamento aqui não está certo, não. E aí você começa a querer conversar com o pensamento, por isso o não julgar. Simplesmente observa e retorna. Eu ainda não cheguei nesse Observa. nível. Eu tenho que ficar pensando, Tamires, você não é o seu pensamento. Eu estou julgando. Mas até agora tem resolvido. Mas eu sei que é um nível acima esse de Não, observar mas sem julgar. essa Não, mas essa é uma técnica a ser usada hoje. É você identificar. Você identificou, não é seu. E aí você não dá vazão. A questão é não dar vazão na conversa. Mas sim, você
contar assim, ó, não, isso não é meu. É uma observação. Isso não Sim, é seu, isso não é meu, né? Agora não é você ficar dando vazão, né? Não, porque a pessoa fez assim, assado. Nossa, olha aquela pessoa ali. Não, não, mas eu sou cristã e é isso, não, não pode ficar pensando assim. Então, esse é o processo. Agora sim, observar e nomear é uma técnica. Só que a gente vai desenvolvendo conforme nós praticamos. É preciso praticar. E uma coisa que você falou hoje mais cedo, que ficou na minha mente aqui, né? Que sem luz a gente não enxerga. Então é preciso a gente colocar luz nesses pensamentos, porque senão a gente não enxerga. Eles ficam no automático, eles ficam no escuro e eles vão funcionando automaticamente. Então, os sabotadores são exatamente isso. Né? É preciso a gente colocar luz para a gente enxergar. E como é que a gente coloca luz? Com a presença. A presença é a maior luz que a gente pode colocar no nosso dia a dia. E é preciso praticar. E é um pouquinho por dia. Eu fiz até uma postagem hoje sobre a questão de fazer muito e ser consistente. O Pablo Marçal ele fala assim: qualquer idiota consegue fazer uma coisa uma vez, mas uma pessoa, e aí isso é para chamar atenção e para incomodar, mas um idiota não consegue fazer várias vezes. E para a gente alcançar as coisas, né, eu não dou só um passo, eu preciso dar vários passos. Só que dar vários passos, sendo um todo dia, é muito mais leve do que eu ter que andar 50 passos num dia, aí eu fico muito cansado, aí eu fico um mês sem dar passos, e depois eu quero dar de novo 50, não, agora como eu fiquei atrasado, agora eu vou dar 60. Aí fica mais cansado ainda, agora em vez de ficar um mês parado, fica dois. Eu trouxe uma reflexão lá sobre a consistência, a importância da consistência, que foi uma reflexão que eu tive ontem. Importância da consistência. Um pouquinho por dia. A gente subestima muito o de grão em grão a galinha enche o papo. sim. E escolha, né? O que que a gente já falou disso em outras lives, procurem aí sobre a prioridade, né? O que que neste momento é prioridade, que só tem uma prioridade. Eu achei legal o Gabriel lembrar disso, para que a gente tenha essa consistência diária, porque se quiser fazer tudo ao mesmo tempo, não vai, não adianta. Tem que dar essa prioridade. E aqui eu queria dar mais exemplos do comportamento emocional, comportamento ativo emocional, aí eu queria que o Gabriel falasse um pouquinho de um deles, que é o trabalho dele. Então a gente falou aqui da meditação, a gente falou da leitura, a gente falou dessa capacidade de observar, tudo isso como comportamento ativo mental. Lembrando, para quem chegou agora, é uma divisão didática. A nossa mente não se separa do nosso corpo, mas não é porque o nosso corpo está parado que a gente não está num comportamento ativo. Mas pode ser que nós não estejamos, se a gente não tiver ativamente conscientes, até que seja na observação, né? E uma das práticas de comportamento ativo emocional, gente, é você buscar se conhecer para resolver outras coisas, para evoluir, para ter qualidade de vida. E eu queria que o Gabriel falasse um pouquinho sobre esse buscar conhecer o comportamento, buscar se conhecer, por que que ele é útil para a nossa qualidade de vida, para os nossos resultados de trabalho e como manter esse comportamento ativo na nossa vida. Olha que legal, as coisas vão vindo assim, né? Você falou de ativamente. O que é o processo de autoconhecimento? É ativamente ativar a sua mente. Anota essa Esse, aí, ó. Ativamente ativar essa. ativamente, Ai. você escolher, porque é uma escolha, né? E aí entra, conhecereis a verdade vos libertará. Porque conforme a gente vai conhecendo a verdade, a gente vai se libertando do que a sociedade prega, do que todo mundo manda que você deveria fazer, do que os seus pais talvez disseram que você teria que fazer, como você deveria agir e se portar. E eu fiz a postagem de ontem, né? Eu vi um vídeo do Padre Fábio, incrível, e veio a reflexão sobre
pior do que você nunca alcançar aquilo que você quer é você alcançar e descobrir que não era aquilo que você queria. E esse é um dos Nossa, mas isso princípios de você acontece se muito, conhecer, né? como acontece, como é frustrante e como é frustrante e tenho ouvido, né, que o nível de suicídios entre funcionários públicos de cargos tão desejados é muito alto. O nível de suicídio dentro da Universidade de Medicina é muito alto. Porque as pessoas elas chegam no lugar que elas achavam que seria maravilhoso, lindo, e elas descobrem que não era tudo aquilo. É Pablo Marçal que chama. E aí as pessoas descobrem que não é tudo isso que elas pensavam, no sentido de que é ali, tô pleno, resolveu minha vida. É o pensamento mágico que o ser humano muitas vezes tem, de achar que simplesmente uma coisa vai resolver tudo. E não, quando a gente resolve uma das áreas, né, vai vir ou um próximo nível ou uma outra área para eu trabalhar nesse momento. Né? A vida é uma grande universidade. Então, quando você passa da prova, vai ter o próximo ano, tem o próximo período, e você está avançando, mas você não recebe nada que você não tenha sido capacitado antes para fazer. Ou você colocaria um recém-nascido e cobraria ele por a tabuada, né? Se você não faria isso, quem diria, segundo a minha crença, a suprema inteligência divina, que tudo sabe. Se eu não cobraria alguém por aquilo que ela não sabe fazer, quem dirá Deus ou qualquer que seja o nome que você queira dar? Sim. E para quem não acha, né, nós também estávamos preparados para uma pandemia. Apesar de parecer que não e de falar que a gente não se planejou, né? Tem esse pontinho aí também, mas se Deus permitiu é porque a gente já tinha condições de lidar com isso. Aí às vezes a gente lida um pouco bagunçado, às vezes a gente arruma e a gente vai lidando, aprendendo também no meio do caminho, mas é porque a gente já dava conta e no meio do caminho a gente vai aprender bastante ainda. Então, se você E não sabe aí, como, pode falar. deixa eu só dar uma pontuadinha no que você está falando, né, de que a gente já estava preparado. E qual que é, segundo o Eckhart Tolle, uma das maiores causas de sofrimento? É a resistência. É resistir o momento àquilo que é. E quando as pessoas, né, o que causou tanto agravamento com relação à pandemia? As pessoas resistirem ao que precisava ser feito, e aí entra em discussões de vai ter lockdown, não vai ter, não tem a resposta. Mas talvez uma mescla dessas coisas teria sido a melhor solução. Só que os seres humanos ainda não têm um nível de consciência suficiente para isso. E talvez por isso, né, a pandemia veio para ajudar, porque é um convite muito grande a muitas e muitas reflexões em nossas vidas. Então, quem ainda não fazia isso ativamente, está sendo obrigado hoje a talvez fazer. E tem pessoas que vão estar resistindo, e essas que estiverem resistindo, elas estarão sofrendo mais do que as outras. Sim. Esse resistir à mudança é uma fala de Buda também, né? Que fala que não é a dor que causa, não é, como é que é? Não é a mudança que causa dor, mas a resistência a ela. É uma fala. Ele também cita Buda lá no livro, né? Gente, um outro comportamento ativo físico, um outro comportamento ativo mental que eu gostaria de deixar aqui já para passar para o físico e também para a gente já caminhar para o final. É a escrita. Para quem ainda não tem hábito de escrever sobre você, escrever sobre as suas dificuldades, escrever suas metas, do trabalho que eu fiz com o Gabriel, é um comportamento muito feito. Escrever. Escrever sobre o que a gente quer, onde a gente quer chegar. Ah lá, o do Gabriel, ó. Escrever. Porque escrever, gente, é um dos passos de você começar a materializar aquilo que você quer.
seja materializar um sonho, seja materializar uma cura, seja materializar um alívio de dor. E quando a gente escreve, o nosso cérebro tem que organizar as ideias para que saia algo entendível ali. E na hora que você começa a organizar, você já soluciona muita coisa, muita coisa. Gente, para comportamento ativo físico, é mais fácil da gente perceber, porque é tudo aquilo que a gente se movimenta. E lembrando aqui que os estudos recentes, já coloquei algumas vezes nos stories, vou dar uma renovada. Os estudos dos últimos 2, 3 anos, o pessoal do Agita São Paulo, Agita Brasil, falam disso, mostram lá as pesquisas, que as atividades leves têm maior chance de diminuir as doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes, tudo mais, atividades leves. E são as atividades do dia a dia. A Mulher de Lua colocou aqui como a jardinagem uma excelente atividade para ela se desligar de outras coisas. Então, não é só porque a gente faz atividade leve que vai diminuir as nossas doenças. É porque a gente, naquele momento, reserva um momento para a gente fazer outras coisas. Porque quando a gente só fica sentado na frente do celular ou do computador, a gente não está movimentando a nossa mente, não está movimentando o nosso corpo. Então, a gente precisa dessa alternância de tarefas. Então, você colocar atividades leves no seu dia a dia, várias, vai trazer muitos resultados com relação à sua saúde. Então, aqui pode ser jardinagem, arrumar casa, passear com o cachorro, deixar o carro num local mais longe e andar um trecho a pé, descer um ponto antes de ônibus e andar um trecho a pé, ir de bicicleta para o trabalho, para fazer alguma coisa. Aí eu queria que o Gabriel contasse aqui para a gente uma época que ele estava se deslocando de bicicleta para alguns locais. Como que foi para você, Gabriel, e se você ainda consegue aplicar algumas coisas parecidas como essa no seu dia a dia, e aí a gente já vai caminhando para o final. Para vocês entenderem, gente, que comportamento ativo físico não é só você parar para fazer uma caminhada, parar para ir para academia, parar para fazer um pilates, parar para fazer um exercício físico. Quanto mais a gente se movimentar no dia a dia, então delegue menos as tarefas domésticas, faça mais, não para te deixar abarrotado de coisa, mas para você se movimentar também. Ande menos de carro, ande mais a pé, vá brincar com o cachorro, escolha brincar com os animais, escolha brincar com os filhos, cuidar do jardim, arrumar casa, vai te dar muita saúde física e mental. Porque além de você movimentar o seu corpo, você alterna as atividades no seu cérebro. E Gabriel, conta pra gente como foi a época lá de andar de bicicleta. Eu não lembro de qual que você está citando, Tamires, mas na época da Você ia fazer faculdade eu ia. pilates de bicicleta, lembra? Ah, mas isso foi. Já nem lembro tanto mais dessa fase, não foi poucas vezes, porque aqui em Cuiabá é tenso, o calor aqui é bem complicado para quem conhece Eu e vi que só você não ficou durou mesmo olhando tanto pra mim com uma tempo. cara de paisagem. De quem será que ela tá falando? Mas eu gosto de caminhar, então às vezes quando eu preciso ir no centro da cidade fazer alguma coisa, às vezes eu paro no estacionamento mais longe para ir andando. E é muito importante nós estarmos presentes no nosso corpo, usar esses momentos também para estar presente com aquilo que eu estou fazendo. Então, é bom às vezes, a gente vai fazer caminhada, eu gosto, né, de estar andando também e estar ouvindo um audiolivro, uma palestra, alguma coisa. Mas também é importante ter momentos de você estar presente naquilo que você está fazendo. Então, se é um lavar louça, estar presente no que está lavando ali, olhar a espuma, ouvir o barulho. Isso também é um tipo de meditação, que eles chamam de mindfulness, que é a presença, você exercitar a presença plena. Também é uma forma. A jardinagem é incrível para isso também. A Precisamos jardinagem, ativamente ativar a nossa mente e a nossa presença. Gostei desse ativamente ativar a mente. ativamente, ativamente. E a jardinagem envolve um tempo de esperas, né? Outra sugestão aqui de livro para vocês, livro do Padre Fábio de Mello, chama Tempo de Esperas, que vai falar dessa questão da jardinagem. Que além de você se movimentar fisicamente, você vai trabalhar o seu tempo de espera para que aquilo dê resultado, né? O cuidado,
do plantio, de semente, caule, folha, flor, fruto, tempo de esperas, porque na nossa vida a gente também precisa desse tempo de esperas. E eu fiz a escolha, gente, há um tempo atrás, de estar sem carro. A gente sabe que quando se tem filho, família, o ter carro é algo muitas vezes necessário. Mas eu sei que tem gente que vive também sem carro e são escolhas. Mas me forçar a isso, por um lado, eu vi muitos pontos positivos. Além da questão financeira, claro, que a gente economiza bastante. Mas eu andei muito mais de bicicleta, ando muito mais a pé. Evito uma correria que às vezes o carro nos dá essa ilusão. Não, dá tempo, é rapidinho. Não, dá tempo, não sei o quê. Aí você vai colocando mais coisas no seu dia a dia. E quando a gente não tem essa ferramenta, a gente fala, não vai dar tempo, não vou colocar isso aqui agora. Não tem tanta pressa assim, as coisas não precisam ser assim, uma atrás da outra. A gente vai tendo mais saúde. E olha como que um contexto de um comportamento ativo físico, ele vai englobando outras coisas, né? Por isso que eu falo, não é só se movimentar que vai prevenir doenças, mas você diminuir a correria, você observar mais você vai incluindo muitos fatores nisso daí, né? Horário. A gente tem que Ai, já então passar vamos de lá, 8 gente. horas. Eu posto sim, viu? Pediram para postar o nome dos livros para anotar. Na hora que for subir a live aqui, eu já coloco para vocês. Gabriel, muito obrigada pela sua presença hoje. Daqui a pouco eu coloco o áudio lá para vocês no Telegram, gente. E fica de tarefinha para vocês aplicarem aí esses comportamentos ativos, tanto físico quanto mental. Escolha um de cada desses que eu coloquei aqui e pratique essa semana. Coloque como prioridade, né, Gabi? Diariamente. Show. Então é isso, Tchau, gente. tchau, Bom gente. dia para Uma ótima vocês. semana. Bom dia, Gabi. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.